Sabe, existe uma força que não faz alarde, uma força que não busca os holofotes, que não precisa de plateia para existir. Ela é forjada no silêncio. A ideia aqui é super poderosa, mas ao mesmo tempo simples. Enquanto o mundo todo está mergulhado em barulho e distração, o verdadeiro poder, aquele que dura, é construído na quietude, bem longe dos olhos de todo mundo. E essa frase, nossa, ela resume tudo, né? É um verdadeiro divisor de águas. Pensa bem, de um lado você tem o universo das palavras, das promessas, dos planos que nunca saem do papel. Do outro lado, o universo da ação, da execução, do resultado concreto. São dois mundos que, na prática, não poderiam ser mais diferentes. Então, a gente chega na grande questão. Como é que o silêncio, uma coisa que parece tão passiva, tão vazia, pode ser a maior ferramenta para a gente crescer e ficar mais forte? A gente vai ver que não se trata de ficar calado por ficar, mas sim de usar o silêncio como uma verdadeira estratégia para construir um poder que ninguém consegue abalar. Ok, vamos mergulhar de cabeça no nosso primeiro pilar. E ele é direto, sem rodeios. O mundo não recompensa quem tem as melhores intenções, mas sim quem executa. Falar bonito pode até inspirar por um momento, mas é a ação, aquela feita em silêncio, que realmente muda o jogo. E aqui tem um conceito que é crucial entender, a tal da anestesia da execução. É uma armadilha, e uma bem sutil. Sabe por quê? Porque quando a gente fala dos nossos planos, o cérebro libera a mesma dopamina que liberaria se a gente estivesse de fato executando. Então a mente se sente bem, se sente produtiva, só que na realidade nada aconteceu. É uma estagnação completa, mas disfarçada de progresso. Perigosíssimo. A gente precisa começar a pensar na nossa energia mental como se fosse, sei lá, a bateria de um celular. É um recurso limitado. Toda vez que um plano é anunciado, que a gente dá 1000 explicações, é como se um pouco dessa bateria fosse embora. É o foco que se espalha, é o ímpeto inicial que se perde. O silêncio, nesse contexto, é a disciplina de manter essa energia toda guardada, concentrada, pronta para ser usada na única coisa que importa, a ação. E esse aqui deveria ser o novo mantra. A questão não é ser uma pessoa secreta, misteriosa. Não é nada disso. É sobre ser eficiente. É deixar que o trabalho fale mais alto. A estratégia é bem clara. Trocar a validação que vem das palavras pela solidez do que foi de fato construído. Certo. Agora, vamos virar a moeda. Para a gente valorizar de verdade o silêncio, a gente precisa entender a natureza do ruído. Por que ele é tão atraente para tanta gente? O que a gente vê aqui é um contraste gritante de motivação, né? De um lado, tem uma vida que gira em torno da percepção dos outros, a necessidade de parecer, de ser notado, de receber aplausos. Do outro lado, uma vida movida por um motor interno, a vontade de ser, de fato, de alcançar as coisas, de cumprir um propósito. Um busca o palco, o outro, o objetivo final. E essa busca incessante por atenção acaba virando uma prisão. O ego se alimenta de barulho, ele adora os likes, os comentários, ele precisa disso para existir. Mas a disciplina, a força de verdade, ela cresce justamente na ausência disso tudo. É como diz a fonte, geralmente, muito barulho do lado de fora indica pouco trabalho do lado de dentro. O ruído vira uma fachada para esconder a falta de substância. Essa frase aqui é a nossa bússola. Todo esse ruído do mundo, as opiniões alheias, as notificações pipocando, as comparações infinitas, tudo isso são desvios de rota. Eles tiram a gente do nosso caminho. O silêncio, pelo contrário, é o que permite que a gente ouça a nossa própria voz, ajuste o nosso curso e mantenha o foco total na direção certa. Beleza, já entendemos o porquê. Agora vamos para o onde. Onde exatamente essa força silenciosa é construída? A resposta é bem simples. É onde não tem câmera, nem like, nem aplauso. É aqui. É exatamente nesses momentos de solidão escolhida, no esforço que ninguém vê, na dor que ninguém reconhece. É na madrugada, é naquela hora extra de estudo, no treino solitário, é quando a única testemunha que existe é a própria consciência, é aí que o verdadeiro caráter é testado e forjado. E aqui a gente se depara com uma escolha fundamental na vida. O objetivo é fazer uma performance para uma plateia ou é construir uma capacidade real, que ninguém tira? Treinar para ser visto cria uma força frágil, que depende da aprovação dos outros. Agora, treinar para ser invencível constrói uma força que vem de dentro, que pertence unicamente a quem a construiu. E esse é o grande segredo. Aquele brilho que o mundo inteiro eventualmente vê não é sorte, não é acaso. É só consequência inevitável de incontáveis horas de trabalho duro na escuridão.
A vitória em público é apenas o eco de milhares de batalhas vencidas no privado. Isso nos leva a um ponto que não dá para ignorar. Crescer não é um processo confortável. Ele exige um tipo muito específico de dor. Uma dor que precisa ser entendida e, mais do que isso, abraçada. A fonte que a gente analisou faz uma distinção genial aqui. Existe a dor da estagnação, que é a autopiedade, o coitado de mim, e existe a dor produtiva, aquele atrito que mostra que os seus limites estão sendo empurrados. É o músculo se rompendo para poder crescer mais forte. É essa dor que a gente tem que buscar porque ela é o sinal claro de que tem progresso acontecendo. Pensa comigo nessa metáfora por um segundo. A gente pega uma das substâncias mais comuns e frágeis do planeta, o carvão, E ele se transforma numa das mais valiosas e resistentes que existem. O que foi que mudou? A pressão. Uma pressão absurda, constante e que ninguém vê. A lógica para o nosso caráter é exatamente a mesma. A pressão não é algo para a gente fugir, é algo para a gente aprender a gerenciar. É ela que transforma. E esse é o pulo do gato. O verdadeiro inimigo do nosso crescimento não é o desconforto, não é a dor, é a nossa fuga da dor. A distração, o conforto fácil, o caminho que exige menos esforço, é isso que impede a gente de passar pela pressão que é necessária para a gente evoluir. e finalmente a gente chega na hora da colheita. O que acontece quando todo esse trabalho silencioso, todo esse treinamento no escuro e toda essa dor produtiva se acumulam? Bom, o que acontece é o resultado. No fim das contas, a realidade sempre vence. O que foi feito de verdade sempre vai ter mais peso do que aquilo que foi apenas prometido. A ação tem uma força, uma gravidade que as palavras nunca vão conseguir ter. E quando essa ação gera um resultado concreto, esse resultado se torna a sua própria declaração. Ele não precisa de explicação, não precisa de defesa, não precisa de propaganda. Ele simplesmente existe e é inegável. E o prêmio final desse caminho todo não é o reconhecimento que vem de fora. É uma paz, uma tranquilidade interna. É a confiança que vem de saber exatamente o que foi construído, tijolo por tijolo, em silêncio. Essa certeza, esse é o verdadeiro troféu. Um que ninguém pode te dar e que ninguém pode tirar. Então, essa análise toda nos deixa com essa pergunta no ar. É uma provocação, na verdade, sobre o tipo de legado que se quer deixar para trás. Um legado de ruído, de intenções, ou um legado de obras sólidas construídas no silêncio. A escolha é nossa, e ela acontece não uma vez só, mas a cada novo dia.